você não tá conseguindo emagrecer e não sabe o porquê, eu vou te dar alguns motivos aqui hoje, nesse encontro, alguns motivos que acabam acontecendo com a maioria das mulheres que querem emagrecer, só que não vêm resultados. E esses motivos, se você tá tentando emagrecer, fazendo tudo certo, né? Que nem muita gente fala, Nutri, eu faço tudo certo, já tentei de tudo, mas não emagreço, ou perco um pouquinho de peso e pum, trava e não consegue continuar. Deixa eu ver quantos motivos aqui eu separei, porque eu separei os principais, tá? 6 motivos. 6 principais motivos, e talvez você tenha mais do que um desses, que estão te impedindo de emagrecer. Então, presta atenção, porque às vezes você tá tão... Eu falo para as alunas do PSE, a gente tá tão dentro da nossa rotina, tão fazendo aquilo todo dia, que a gente não consegue mais ver onde que tá o erro, sabe? A gente acha que tá numa coisa, mas não tá noutra, aí corrige aquilo que não é para corrigir e continua não tendo resultado. Bom dia, Vitória, bom dia! Então, às vezes você realmente, só de ouvir, nossa, verdade, isso tá acontecendo comigo, nossa, isso faz sentido. Aí você escuta, você corrige aquilo, porque eu não vou só te dar os erros, eu vou te falar, os motivos, né? Eu vou te falar como que você pode corrigir. Aí você ajusta esse detalhe, você perde peso, então você se motiva, você continua no seu processo. Então o intuito aqui é te mostrar onde que você provavelmente tá errando, pra você corrigir, pra você continuar a sua perda de peso. Eu quero ver você... Não vou dizer assim magra, porque quando eu falo magra, as pessoas pensam que é uma pessoa esquelética, né? Não, mas eu quero ver você no peso que você quer. Quero ver você podendo usar as roupas que você gosta. E principalmente, gente, eu quero ver vocês todas com saúde. Quero ver vocês chegando nos 70, 80 anos bem, sabe? Saudáveis. E não tendo que gastar com consulta, gastar com medicamento, gastar com um monte de coisa. Ter que encher o saco da sua família, né? Não sei você, mas eu penso, meu Deus, não quero ficar velha e ter que encher o saco da minha família para ter que cuidar de mim porque eu não tô bem, porque eu não me cuidei. Então, a sua saúde começa hoje. A sua saúde, como você vai chegar lá na frente, começa hoje. Então, e o emagrecimento é óbvio que também faz parte disso, né? Sobrepeso, obesidade, meninas, não é só estética, mas é saúde também, tá? Então, eu quero, do fundo do meu coração, eu quero ver todas vocês chegando nesse verão já no peso que querem, porque é possível, a gente só tá em agosto, é super possível, tá? Meu sonho é emagrecer. Patrícia, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vocês viram que eu vou fazer um evento semana que vem, né? Vocês viram? O evento 12 em 12, que vai acontecer quinta-feira da semana que vem, vai ser ao vivo, vai ser só uma aula, vai ser na quinta-feira, às 19h30. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem emagrecer 12 quilos em apenas 12 semanas, sem passar fome, sem depender de exercício. Não é se matando de fazer exercício, não. É com a comida, com as refeições emagrecedoras. E já na quinta-feira, a gente vai elaborar no evento, juntas, um cardápio de um dia, pra você já sair do evento sabendo o que aplicar, sabendo como aplicar, tá? Então, ó, Patrícia, se inscreva no evento. Você pode, pra se inscrever, você pode comentar que eu quero, que depois eu te envio no direct, ou você pode clicar agora mesmo no link que tá na minha bio, vai lá agora no link da minha bio, clica lá, se inscreva e entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Que aí eu vou conseguir te ajudar muito mais. Eu tô até ansiosa, gente, pra esse evento, juro. Porque eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez que vai acontecer esse evento 12 em 12. E tenho certeza que vai te ajudar muito. Porque o intuito é pra te ajudar mesmo, tá? Tá, vamos lá. Sem muito papo furado aqui. Gente, por que você não tá emagrecendo? Primeiro motivo do porquê você não emagrece, e é uma coisa que assim, as pessoas acham, eu sempre tive isso, eu sempre tive esse problema, isso já faz parte de mim, já é normal. Não é normal, tá? Não é normal. Você não pode se acostumar com dor, você não pode se acostumar com inchaço, você não pode se acostumar com mal-estar. E esse primeiro motivo é uma coisa que pesa muito na balança. Você pode até estar perdendo gordura, só que você não vê o peso indo embora, porque esse motivo faz pesar. Então você perde ali meio quilo de gordura, só que isso tá te fazendo ganhar 1 quilo. Sabe o que é? Intestino preso. Meninas, teve uma vez uma aluna do PSE que olha o que aconteceu com ela. Ela chegou na quarta-feira e ela se pesou e ela ficou muito triste. Dara, eu tô fazendo tudo certinho, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô preocupada, isso me desanimou. E eu entendo, imagina, né, tá lá fazendo certinho as refeições emagrecedoras e tal, e não ver resultado, é óbvio que desanima, né? E eu me pesei e não perdi peso. Na verdade, até ganhei umas gramas. O que tá acontecendo? Primeira pergunta, como tá seu intestino, Josi?
Aí ela me falou, tá preso, faz 3 dias que eu não vou aos pés. Aí ajustamos, né, as refeições dela. E ela foi no banheiro naquela quarta-feira, ela foi 2 vezes na quinta-feira, foi na sexta-feira. No sábado ela se pesou 2 quilos a menos na balança. Aí eu falei pra ela, ó, Josi, você não perdeu, porque eu gosto de explicar, né? Você não perdeu esses 2 quilos de quarta até sábado. Por mais que na balança esteja marcando de quarta a sábado menos 2 quilos, mas isso não aconteceu de quarta a sábado. Como assim, Dara? Você já estava perdendo gordura antes. Então, você estava perdendo gordura, o seu metabolismo ele estava queimando gordura. Só que como o seu intestino ele não estava funcionando, ele estava preso, isso, enquanto você estava perdendo gordura, você estava acumulando na sua barriga aquilo que você estava comendo. Então, o resultado na balança nunca ia aparecer. Mas não significa que você não estava queimando gordura, você estava. Só que o intestino preso sabotou o número na balança. Então, meninas, às vezes e isso frustra a gente, né? Porque não adianta, podem falar o que quiserem. É óbvio que a gente quer ver o número na balança diminuindo. É óbvio que isso deixa a gente pra cima, né? Motiva a gente, claro que sim. E aí você tá lá fazendo tudo bonitinho e não vê, você desmotiva. Então, como que tá o intestino de vocês, inclusive? Tá preso? Você vai todo dia? Se você estiver indo um dia sim, um dia não, no banheiro fazer cocô, tá? Mas as suas fezes, elas estão no formato de uma banana, não tá em bolinha, não tá duro, não tá ressecado. Quando você faz o cocô, você sente assim, você se sente bem e não com aquela sensação, ai, parece que ainda tem, sabe? Não sangra. Se você estiver indo um dia sim, um dia não, no banheiro, mas as suas fezes estiverem direitinho, não tem problema. Isso é o intestino que tá funcionando. O problema é você ir um dia sim, um dia não, ou uma vez a cada 3 dias, e as suas fezes estiverem sendo desse jeito. Oi, Lu, eu vi que tu tava sumida. Eu vi. Eu até pensei, eu vi que outro dia tu entrou aqui na live e eu disse, nossa, a Lu tá sumida. Então vamos voltar com tudo. Acontece, a gente tem idas e vindas, né? Não adianta. Então, o que você pode fazer? Você que tá com o intestino preso, você já pode fazer para ajudar seu intestino. 2 coisas, tá? Primeira, beba, acorde. Você vai beber água da seguinte forma, tá? Você vai beber 500 ml de água em temperatura ambiente. Não pode ser gelada essa água. Por quê? Porque essa água em temperatura ambiente ou até morna, ela ajuda o seu intestino a se movimentar mais. Então, quanto mais seu intestino se movimentar, com mais facilidade as suas fezes, o seu cocô vai descer pelo seu intestino para você evacuar, tá? E ao longo do dia, você vai tomando bastante água. Eu coloquei, e a segunda coisa que você vai fazer é fazer a receitinha do pão de aveia que eu coloquei no meu story hoje. O que eu coloquei lá não, na verdade, eu enviei no grupo do WhatsApp do evento 12 em 12. Mas olha meu story depois, tá? Aquela receita é um pão de aveia. A aveia, gente, ajuda muito o intestino. Eu juro pra vocês, eu como aquele pão de aveia, hoje de manhã eu comi. Gente, eu como aquele pão, eu vou direto no banheiro depois. Juro. Só que assim, ó, não adianta comer o pão e não tomar água, tá? Aí vai piorar. Então você tem que tomar água e aí você vai incluir aquele pão no seu dia. Como você vai comer aquele pão? Uma fatia ou 2 no seu café da manhã e uma fatia ou 2 em alguma outra refeição, ou lanche ou jantar, tá? Mas coma pelo menos assim, ó, 3 fatias daquele pão no seu dia, tá? Claro que tem que ser uma combinação de refeição emagrecedora pra ajudar, né? O seu metabolismo também, não é só comer pão e deu, mas isso já vai ajudar o seu intestino. Seu intestino funcionando, você já vai estar um passo mais à frente, tá? Vitória, isso daí não é normal, tá? Eu vou 2 a 3 vezes ao dia. Ai, que bênção, Patrícia, coisa boa. Coisa boa. Então, primeira coisa que pode impedir é isso, do porquê você não tá vendo o resultado. Então, vamos fazer o intestino funcionar, caprichando na água e faça o teste desse pãozinho, 3 fatias ao dia. São 2 coisas que já vai ajudar, tá? Mas no evento da semana que vem eu vou falar mais sobre isso também. Segunda coisa, gente, que sabota muito o resultado, e isso sim é uma coisa que a gente começa, né, a dieta, começa a rotina, começa a seguir o cardápio e começa tudo bonitinho. Só que daí bate uma vontade de comer uma coisa diferente num dia. Aí você vai lá e vai comer um petisco, né? Beleza.
Aí no dia seguinte, bateu a vontade de comer outra coisa. Você vai lá e faz uma receita fit. Aí no outro dia você come. E quando você vê, você passou a semana toda meio que comendo alimentos mais calóricos, mas sem nutriente. Por exemplo, hoje eu tô com vontade de comer uma bolacha de água e sal, uma torradinha com requeijão. Beleza, não tem problema nenhum. Mate a sua vontade, né? Coma, no evento eu vou te mostrar como você vai comer isso da forma certa para não prejudicar tanto o seu metabolismo. Mas coma esse pãozinho e tal. Mate a sua vontade. Só que cuide para depois voltar para a rotina. Porque, gente, o que acontece? Ao longo do dia, tem gente que às vezes até eu vejo nutricionistas, tá? Profissionais indicando o consumo desses alimentos. Por exemplo, vai lá e coloca num café da manhã uma torradinha com margarina, uma rosca de polvilho, uma bolachinha fit, um copo de suco, certo? Qual que é o problema disso? Se eu tomar agora um copo de suco, por exemplo, tá? Só o copo de suco, no meio da tarde eu vou lá e tomo um copinho de suco. Qual que é o problema disso? Se o suco é saudável? O problema é que esse copo de suco, ele não vai me saciar por muito tempo. Então, se eu tomar 2 horas da tarde um copo de suco, seja ele qual for, às 3 horas eu já vou ter que comer de novo. Tá, e aí? Por que isso tá me sabotando? Porque no copo de suco eu tenho a quantidade de caloria quase de um lanche completo. Com proteína, com carboidrato, com gordura boa. Eu quase que tenho num copo de suco a quantidade de caloria de um iogurte com aveia e banana. Só que qual é a diferença? Por que o copo de suco prejudica e o iogurte com aveia e banana não, por exemplo? Porque eu tomo o copo de suco, 1 hora depois tô com fome. Se não antes. Eu como o iogurte com aveia e banana, gente, é um exemplo, tá? Eu fico saciada por mais tempo. Então, quando eu consumo alimentos com mais calorias, mas que não tem tanto nutriente, eu vou comer mais ao longo do dia, eu vou beliscar mais ao longo do dia, eu vou estimular, né, aquela vontade de comer o tempo todo, posso ficar mais ansiosa e, detalhe, pode ter certeza que você vai inchar mais e vai reter mais líquido. Vou dar um exemplo, rosquinha de polvilho, tá? Sabe aquelas roscas de polvilho que a gente compra no mercado? Então, elas não são tão ruins, só que elas são feitas com óleo vegetal, tá? Ela tem bastante gordura na composição e um pouquinho a mais de caloria. Só que isso não tem problema, tá? Se você souber combinar da forma correta, não vai ter problema. Você pode comer em paz a sua rosquinha de polvilho, que é uma delícia, inclusive, né? Mas aonde que tá o problema? É você comer só a rosca de polvilho. E você comer a rosca de polvilho a quase que todo momento. No café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde, ou comer só a rosquinha de polvilho. Só a rosca de polvilho não tem proteína, não tem fibra. Então você vai comer aquilo, dali a pouco você vai ficar com fome de novo. Ou você vai ter que comer muita rosca de polvilho para ficar saciada. Aí, o que vai acontecer? Você comeu muita rosca de polvilho, um pratão de rosca de polvilho para ficar saciada, só que a quantidade de caloria é muito maior do que se você tivesse comido um pão com ovo e abacate. Um pão com ovo e semente. Um pão com ovo e uma fatia de queijo. Entendeu? Então, às vezes, você tá se sabotando com pequenas coisas que você às vezes não tá percebendo. Aquele azeite de oliva que você coloca na salada. Nossa, vai lá e taca azeite de oliva, ou óleo, né? Taca um monte de óleo na salada. Ai, azeite de oliva faz bem, é gordura boa. A Nutri falou, claro, pelo amor de Deus, é o melhor azeite que você pode ter para temperar sua salada é o azeite de oliva extra virgem. Só que você não pode esquecer que é gordura. E todo alimento fonte de gordura tem muito mais caloria. Se você exagerar nisso, você vai acabar que vai sabotar o seu resultado no final da semana. Sabe uma coisa que eu me sabotava muito, meninas? Em relação a isso, pasta de amendoim. Quem gosta de pasta de amendoim? Eu adoro pasta de amendoim. E eu tenho uma aqui em casa que eu comprei agora há pouco, que eu fazia tempo que eu não comprava, que é de cacau com coco. É amendoim, cacau em pó e coco ralado. Só isso, tá? Não tem nada de adoçante, nada de saborizante, não. Só que aí o que eu fazia? Eu fazia lá meu bolinho, ou fazia lá meu iogurte, papapá, e eu colocava... Isso antigamente, tá? Porque depois eu me toquei, aí, opa, peraí. Aí eu colocava uma colher de pasta de amendoim, tá? Aí eu tava lá comendo e a pasta de amendoim na mesa.
Aí tava acabando ali o bolinho, eu pegava mais um pouquinho de pasta de amendoim. Mais um pouquinho. Aí depois da janta, eu ia lá e comia uma rodela de abacaxi com pasta de amendoim. Já comeu? É muito bom, tá? Pasta de amendoim e abacaxi fica gostoso demais. Aí depois do almoço, não vou comer doce, né? Vou comer uma tâmara com pasta de amendoim. Gente, eu não sabia por que eu não emagrecia. A pasta de amendoim, o excesso, né? Não é ela em si, mas é o excesso. É um alimento que tem muita gordura, tem muita caloria, e eu não tava sabendo comer. Entendeu? Eu tava comendo demais. Então, aí depois que eu comecei, né? Opa, peraí. Não, peraí. Eu tô comendo mais caloria, mais carboidrato, mais gordura nessa tâmara com pasta de amendoim do que se eu tivesse comendo 3 quadradinhos de chocolate. Entendeu? Só que às vezes a gente tá tão assim, ó, no fit, no saudável. Eu vejo que tem gente às vezes fazendo pizza low carb. Aí eu vou fazer aquela receita da bendita da pizza low carb. Aí lá naquela pizza low carb vai uma caminhonada de creme de leite, de queijo, de requeijão, tudo low carb, né? Beleza, não tem carboidrato, mas tem muita gordura. Aí a pessoa come aquela pizza, come toda, porque é low carb, então eu posso. Aí come toda, ingere muito mais caloria do que se tivesse pego uma pizza de pizzaria mesmo e comido com prazer, com calma, né, com moderação. Teria matado à vontade e teria comido menos calorias, talvez. Entende? E já caí também nessa, tá? Já caí nessa de receita fit e acabar exagerando na quantidade e acabar me sabotando. Então, é sobre isso, sabe? Ó, eu acho que eu abuso no azeite. Tem que tomar cuidado. Eu não consigo me organizar se não sigo um plano alimentar. Eu preciso ter algo pra me guiar e isso eu sinto falta. Val, participe do evento na semana que vem, tá? Você já se inscreveu, Val? Semana que vem, quinta-feira, vai ser ao vivo, 19 horas e 30 minutos, tá bom? Vai ter o evento 12 em 12 e eu vou falar sobre cardápio, tá bom? Vai te ajudar bastante. Oi. Meu maior problema é o doce, sou viciada, não consigo viver sem. Então, Val, a gente tem que colocar esse doce na sua alimentação, na sua rotina, entendeu? Agora, você tem que cuidar, porque também a forma como você come o doce estimula a querer comer mais. Então, quem é viciada, necessita do doce, na verdade, tá com o corpo hiperestimulado, entendeu? Então, assim, a gente desestimula o paladar, a gente começa a aplicar as refeições emagrecedoras que também diminuem a vontade de carboidrato e você começa a sentir menos vontade, menos necessidade pelo doce. Só que isso é um processo. Se agora, nesse momento, eu te falar, Val, não coma doce, você só vai ficar com mais vontade de doce. Porque você não seguiu o processo, você não desestimulou o paladar, você não ajustou as refeições emagrecedoras, então você vai sofrer. Então agora a melhor coisa é coma o doce, mas numa combinação que não vai te prejudicar. A Paty também botou, né? Meu maior problema também é o doce. Pra variar, eu trabalho na loja Cacau Show. Paty, sabe o que eu faria? Eu sou apaixonada pelas trufas da Cacau Show, tá? Sabe o que eu faria se fosse você, Paty? Eu estipularia... Já faça isso, tá? Eu estipularia um momento pra comer uma trufa. Qualquer trufa. Não precisa ser 70% cacau, diet, nada disso. Esse momento eu vou tomar meu cafezinho e vou comer minha trufa. Se for possível, logo depois do seu almoço ou logo depois do lanche da tarde, né, uma refeição que tenha mais nutriente e tal, vai ser melhor, tá? Porque daí você fica assim, ó, só pra concluir aqui que talvez pode ajudar mais pessoas, tá? Porque assim, ó, gente, talvez... O que acontece? Você acorda, Paty, às vezes, eu lembro na época que eu fazia dieta restritiva, eu acordava, não posso comer doce, não posso comer, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou comer. Só que quando você fala, não vou comer doce, você fica pensando no doce. O seu cérebro só vê lá o doce. E aí, isso fica muito sofrido pra você. Você não aguenta. Acontece qualquer coisinha no seu dia, qualquer ansiedade, qualquer estresse, dane-se, vou comer o doce, não quero nem saber. Aí você vai lá e exagera porque se sente culpada que falou que não deveria ter comido. E aí come por culpa e não por prazer. Agora, acorda pensando assim, ó. Eu vou comer doce, eu vou comer uma trufa, ou qualquer coisa, né? Tô só dando um exemplo. Eu vou comer aquela trufa lá, depois, quando eu chegar no trabalho, 13h, com o meu cafezinho. É esse momento que eu vou comer. Então, de manhã, você vai ficar em paz.
Porque você vai comer o doce, você sabe que você vai. Você vai até ficar só sonhando com aquele momentinho que você vai poder comer a trufa com o café. Você vai comer a trufa em paz, sabe? Com prazer, que não tá fazendo nada de errado. Você combinou com você mesma, era isso que eu ia fazer, é isso que eu vou fazer. Então você vai comer de boa. Não vai ter aquela coisa assim, não deveria ter comido. Ai, dane-se, vou comer mais. Entendeu? Você vai ver que vai melhorar. Mas é claro que eu recomendo comer na combinação da refeição emagrecedora, tá? Qual a melhor forma de comer doce? Val, eu vou explicar no evento, tá bom? No evento da semana que vem também sobre isso. Então participe, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a segunda coisa que pode sabotar é você comer, então, alimentos que são mais calóricos, mas que não tem nutriente. Por quê? Isso vai aumentar sua fome, sua vontade de comer, suas beliscadas ao longo do dia, além de você finalizar o seu dia, mesmo comendo pouquinho. Ai, Nutri, mas eu comi só uma bolachinha, eu como só uma bolachinha de água e sal, eu como só um petisquinho, eu como só não sei o quê. Mas ao longo do dia, aquele bem pouquinho que você come tem muito mais calorias do que se você estivesse fazendo um pratão de comida de verdade. Tava falando com o Rafa ontem, só pra finalizar aqui, gente. Tava falando pro Rafa ontem. Eu fiz o meu prato de comida no almoço, né? Arroz, feijão, abóbora, carne, salada. Nossa, gente, ficou um pratão, que sério, até eu fiquei assustada. E meus pratos estão assim, ultimamente, tá? E aí, o que acontece? Eu fiz aquele prato, eu olhei, nossa, fiquei assim, né? Aí fiquei pensando, que loucura, né? Quem vê um prato assim, fala, meu Deus, quanta comida, quanta caloria, quanto tudo, né? E eu falei pra ele, se eu tivesse pego no lugar de toda essa comida, um pedaço de lasanha, um pedacinho pequenininho, e botado no meu prato, só aquele pedacinho, as pessoas iam achar que tem menos caloria, gordura, né, e tal, na lasanha, naquele pedacinho, do que naquele pratão de comida que eu tinha. Só que não. Tem muito mais caloria naquele pequenininho do que no pratão de comida que eu tinha comido. Então, olha só que loucura. Então, é isso que eu quero que você fique atenta, tá? Cuidado com aqueles alimentos que são mais calóricos, tá? Mas que não saciam, não ajudam o seu metabolismo e ativam a sua vontade de comer as suas beliscadas, tá? Terceiro motivo que pode fazer, mesmo fazendo tudo certo, não emagrecer, é comer pouco em uma refeição. Por exemplo, falei aqui pra Paty, chega lá na trufa, na loja, né, no seu trabalho, ou 1h e coma sua trufa com o seu café, né? Faça isso. Só que se a Paty, no almoço, tiver comido pouca quantidade de comida, ter comido não o suficiente que ela precisa, que o corpo dela precisa, o que vai acontecer? Ela vai chegar 1h pra comer a trufa com fome. Não é só a vontade do doce, ela vai chegar com fome. E ela não vai comer uma trufa, ela vai comer 5. Entendeu? Se você quiser, por exemplo, eu vou fazer jejum até o almoço. Aí você fica lá a manhã toda, com a barriga roncando, passando fome, passando vontade de comer. Você vai chegar no almoço, o que vai acontecer? Muita fome, muita vontade de comer, vai comer rápido, não vai mastigar bem a comida, vai ficar estufada e ainda vai exagerar, porque a fome demais faz você exagerar. Já aconteceu com você de ficar a tarde toda sem comer, ou por estar fora de casa, ou por estar na correria, não comeu a tarde toda, chegou em casa à noite varada de fome, que acabou exagerando? Ou então fez o seu jantar e depois foi beliscar mais um biscoitinho, depois foi na sobremesa e por aí vai? Por quê? Tem gente que fala, eu não tenho foco. Não é falta de foco. Você tá comendo pouco na refeição anterior e chegando com muita fome na refeição seguinte. Então, isso pode sabotar o seu resultado. Aí não adianta você falar, eu como pouco. Tá, mas você come pouco quando? O dia inteiro. Mas aí à noite come muito. Entendeu? Então, tome cuidado porque isso pode acabar sabotando o seu resultado. E, junto com isso, o quarto motivo que vem aliado com esse terceiro é em relação ao final de semana. Então, a pessoa come pouco de segunda a sexta, come tudo bonitinho de segunda a sexta, meio-dia, né? Só que daí chega sexta-feira, sábado, domingo, a pessoa come tudo que não comeu durante a semana. Esses dias eu falei isso para uma aluna minha. Falei assim, o que tá acontecendo? Você tá comendo muito mais no final de semana, muito mais mesmo. Era assim, gente,
era salgadinho, pizza, coxinha, sobremesa, entendeu? Não tem problema, meninas, pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma vida social. Entenda isso, porque eu quero que você emagreça e mantenha o peso depois, não volte a engordar. A gente tem que emagrecer, passar pelo processo de emagrecimento tendo uma vida social. Se você se privar de sair porque quer emagrecer, no momento que você se permitir sair, você vai acabar comendo tudo que você não comeu e vai acabar voltando a engordar o dobro. Então você tem que sim ir comer uma pizza com a sua família no final de semana. Você tem que sim, se seu marido quiser que você faça uma sobremesa, fazer, né, pra você comer também, não só pra ele, você também comer, aproveitar, né? Só que qual que é o problema? E era o problema na época que eu fazia muita restrição pra emagrecer. Durante a semana eu pensava em um monte, eu comia pouco, né? Então quando você come pouco, você fica com mais fome, fica com mais vontade de comer, fica mais fraca. Eu pensava em um monte de comida boa, chocolate, sobremesa, eu sou descendente de italiano, então assim, pão, doce, sonho, cueca virada, que a gente chama de brostoli, né? Isso tudo fazia parte da minha alimentação, só que na minha dieta restritiva não podia comer, tá? Aí o que acontecia? Chegava na sexta-feira, gente, eu almoçava na sexta. Depois do almoço, hoje é sexta, hoje eu posso. Aí comia doce. Aí à tarde, hoje é sexta, hoje eu posso. Ia no mercado, mesmo sem aquela vontade de comer aquele alimento, eu comprava pão de queijo, eu comprava sonho. Hoje é sexta, hoje pode, então vamos comer X, vamos comer pizza. Aí no sábado, hoje pode. Já acordava no sábado de manhã comendo bolo, comendo cuca. Sábado à tarde, comia petisco, né, pipoca com chocolate, por aí vai. Então, durante o final de semana, eu acabava comendo muito mais do que se eu tivesse comido durante a semana um pouquinho cada dia esses alimentos, entendeu? A vontade, quando você se priva muito durante a semana, a vontade de comer as coisas que você gosta, ela aumenta. E aí quando chega o final de semana, é como se você saísse da prisão. Então, agora eu posso aproveitar tudo que dá, porque segunda eu vou voltar pra prisão. Entendeu? Então tome cuidado com isso. Que no evento da semana que vem eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como você pode comer a comida que sua família come, tá? Você pode seguir um cardápio, sim, mas sem se privar, sabe? Ai, Dari, eu tô afim. Hoje aqui no meu cardápio tem, sei lá, vamos supor aqui, tem aquele pão de aveia que eu falei, né? Hoje no meu cardápio tem o pão de aveia, mas assim, eu tô com muita vontade de comer um pão francês. Não sei se pra você acontece às vezes, um pãozinho francês, tem que ser aquele pão francês. Posso? Pode. Você vai saber como colocar o pão francês, entendeu? Dar, hoje eu tô com vontade de comer um bolo. Fiz um bolo aqui pras crianças, tô com vontade de comer. Beleza, coma assim, entendeu? Encaixe no seu cardápio assim. Então, você durante a semana tá comendo as coisas que você gosta também. Quando chegar o final de semana, você consegue raciocinar um pouco melhor. Você consegue tomar decisões melhor, porque você não tá com aquela vontade excessiva. Então, se o seu marido falar assim, ou seus filhos, né? Mãe, vamos comer pizza hoje à noite? Vamos lá na pizzaria? Você não fica tipo, não, tá, vamos. Beleza. Aí você pensa, tá, já que eu vou na pizzaria hoje à noite, hoje de manhã eu vou fazer a minha refeição assim. Hoje, meio-dia, eu vou fazer assim. Hoje à tarde eu vou fazer assim, porque à noite eu já vou comer pizza. Então, no seu final de semana como um todo, não foi mais negativo do que positivo. Você não tá sabotando o seu emagrecimento por causa do final de semana. Porque no final de semana você comeu de diferente a pizza e o sorvete. A pizza sábado à noite e o sorvete no domingo. E um pastel na sexta, que seja. Não sabotou o seu resultado. Entendeu? Você comeu o bolo? Comeu, mas tu comeu dentro da refeição emagrecedora. Então, gente, assim, isso é muito verdadeiro, tá? Porque acontecia muito comigo. Essa privação durante a semana e esse excesso final de semana. E eu achava que o problema tava no final de semana, mas na verdade tava durante a semana, né? Que eu tava me privando muito. Então, cuide com esse comer pouco, porque depois vai vir o comer muito. Tanto no dia a dia, nas refeições de dia a dia, quanto na sua semana como um todo. Como pouco durante a semana e exagero no final de semana. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Tem gente que se coloca muita pressão também quando tem um evento. Sábado tem um aniversário, então eu tenho que me cuidar essa semana, porque sábado eu quero usar aquela roupa, quero ficar menos inchada, quero emagrecer. A pessoa assim, top de diurético.
passa fome, papá. Chega a sexta, não aguenta, exagera e no sábado tá mais inchado do que quando começou a semana. Tome cuidado com isso também, tá? Porque acaba acontecendo, tá bom? Então, isso também pode sabotar o seu resultado ao longo da semana. Você se priva e depois exagera. Outra coisa, gente, mais duas só, tá? Que são, assim, eu tô compartilhando o que eu mais vejo acontecer. E o que acontecia comigo também. Vocês sabem que eu compartilho tudo porque eu já passei pelo emagrecimento. Não sou uma nutricionista que... sabe aqueles profissionais que falam assim, você não pode comer. Você não tem que comer. Fecha a boca se você quer emagrecer. Gente, não sou essa pessoa, porque eu já passei pelo emagrecimento. A pessoa que fala isso, ela nunca foi gorda. Ela nunca teve que emagrecer. Porque senão ela saberia o quanto é sofrido, tá? Então, não sou assim, não. Agora, a quinta coisa que pode te prejudicar, pode te sabotar, e talvez você até já saiba, mas eu preciso falar porque é algo que precisa ser falado aqui, são as beliscadas ao longo do dia. Gente, sabe aquela beliscadinha? Sabe qual é o maior problema da beliscada? Vou começar um pouquinho aqui. Agora eu vou lá e vou pegar só um punhadinho de amendoim. Vou pegar só uma rosquinha de polvilho. Vou começar uma pipoquinha aqui, bem rapidinho. Depois eu vou lá e tomo um copo de suco. E aí vai. O maior problema das beliscadas é que, além das calorias, né, que você, ao longo do dia, não vê o tanto que você comeu, você não vê. Se você escrever, você vai ver. Você vai parar e vai falar, gente, nem eu me dava conta quanto eu comia ao longo do dia. Porque você não escreve, porque você não repara. Se você escrevesse, você veria. Mas o maior problema, sabe o que é? Quanto mais você belisca, mais vontade você tem de beliscar. Teve um dia, gente, olha o que aconteceu aqui comigo. Foi recente, tá? Acho que não faz nenhum mês. Olha o que aconteceu. Fazia tempo que isso não acontecia comigo. E eu que sou nutricionista, tá? Só pra você ter uma ideia que isso acontece com todo mundo. Mas pra você ficar atenta. Era um domingo. E o Rafa a gente ia fazer uma coisa fora de casa. E o tempo choveu e tal. E o Rafa acabou que falou, não, nem vamos então, porque o tempo tá feio. Eu vou arrumar o carro, que ele queria arrumar o carro. Aí eu fiquei o domingo inteiro. Eu achei que ele ia arrumar o carro rapidinho. E a gente ia assistir um filme, a gente ia ficar junto, né? Eu fiquei o domingo inteiro esperando, à tarde, né, do domingo, esperando por ele. Presta atenção. Só que tava chovendo. A casa tava organizada, tava tudo limpinho, tava tudo bonitinho, não tinha nada pra fazer. Sabe aquele dia que você não tem nada? Só que assim, ó, se eu soubesse que ele ia demorar tanto com o carro, eu ia assistir um filme. Eu ia fazer uma coisa pra mim. Só que eu pensei, daqui 10 minutinhos ele vai parar. Ele vai entrar, né? E não acabava. Sabe coisa com carro, né? Você acha que vai levar 10 minutos, leva 2 horas. Gente, eu lembro que aquele domingo, aí a gente almoçou e ele foi no carro. E eu, vou organizar as coisas aqui. E a gente já vai assistir o filme e tal. Gente, aquele domingo à tarde, eu belisquei a tarde toda. Foi assim, ó. Vou comer aqui um pedacinho de bolo que eu tinha feito. Um pedacinho de bolo do PSE. Aí fui lá, comi um pedacinho de bolo. Aí dali um pouco, vou comer aqui esse mandolato que tem aqui. Tipo uma rapadurinha. Vou comer uma rapadurinha. Aí, meia hora, 40 minutos depois, vou pegar só um pedacinho aqui de bolo de novo. Aí, vou pegar... Foi assim, gente. De uma em uma hora, eu fui comendo alguma coisinha. Porque eu tava esperando o Rafa, porque não tinha nada pra fazer, porque eu tava inquieta, porque... E assim, passou o domingo à tarde todo. Chegou umas 5 horas da tarde, 5 horas. Eu parei assim e disse, meu Deus, tô estufada. Só que eu não comi muito. Não comi muito em cada refeição, em cada beliscada. Foi pouquinho. Gente, quando eu falei pedacinho de bolo, parece que é um pedaço. Não, foi tipo isso aqui, ó. Entendeu? Não comi muito. Não, muito na refeição não comi. Mas foi muito ao longo da tarde. Isso me deixou estufada. Isso me deixou com retenção de líquidos. E isso me fez nem jantar depois, porque eu nem senti fome. Eu parei, não. Peraí. E aí eu fiquei pensando, porque eu fico refletindo, né? Eu falo para as minhas alunas, quando você erra, ao invés de ficar se culpando, entenda o que aconteceu para que isso não se repita. Eu parei assim, eu fiquei, gente, que loucura! Quanto tempo isso não acontecia comigo? Aí eu fiquei assim, o que aconteceu hoje? Aí fiquei, tava ansiosa,
tava sem nada pra fazer, tava esperando o Rafa, tava o tempo de chuva, eu tava inquieta, tava irritada também porque, né, não tinha nada pra fazer e tal. Aí que eu descontei na comida. Então, olha só o quanto é importante, sabe? Você ficar atenta. Mas eu me toquei na hora, no mesmo dia. Às vezes, você fica beliscando um mês pra se dar conta que tá beliscando. Sabe outra forma de beliscar que acontece? Enquanto tá fazendo a comida. Gente, enquanto eu tô fazendo a comida, eu aprendi com a minha avó isso. A minha avó nunca beliscou. Nunca provou, assim, antes. Antes que eu diga assim, enquanto tá ali fazendo... Não. Sabe quando que minha avó provava a comida? Ela chamava todo mundo pra comer, porque eu morei com a minha avó, com os meus pais, a gente morava todo mundo na mesma casa, tá? Até meus 14 anos. Quando ela chamava todo mundo pra comer, ela pegava a colher e provava o sal. Aí se faltasse, ela ia lá, botava mais um pouquinho e deu. Sentava na mesa e já comia. Então, não é aquela coisa assim, você tá ali 10 horas da manhã, 10h30, tá fazendo um risoto. Cada pouquinho, o Rafa é assim, tá? O Rafa é assim, cada pouquinho ele tá comendo, provando. Aí ele bota salsinha, ele prova. Ele bota mais cebola, ele prova. Gente, não precisa. E se você quer emagrecer, isso é um problema, tá? O Rafa não quer emagrecer, então tá tudo bem. Mas se você quer emagrecer, isso é um problema danado. Porque quando você sentar pra comer, você já comeu muito antes. Você já almoçou praticamente, tá? Então tome cuidado, porque até essas beliscadas, elas sabotam o seu resultado. E você nem percebe. Ai, eu tô comendo tão saudável e não tô emagrecendo. Verdade, mas tá exagerando. E não tá vendo, tá? Então, tome cuidado nisso também, certo? Por isso que realmente ter um cardápio, ter um planejamento pode ajudar. Então, no evento da semana que vem, eu vou falar mais sobre isso e vou conseguir te ajudar, tá? Então, participe. Você pode comentar que eu quero, que depois eu te envio no direct o link pra você se inscrever. Ou você pode clicar no link que tá na minha bio. Agora mesmo, vai lá no link da minha bio, clica lá e se inscreva, tá? E pra finalizar, gente, o que também pode sabotar os seus resultados é algo que também aumenta a quantidade de comida, né? Óbvio, sempre é assim. Mas pode sabotar sem você perceber, é aquele só mais um pouquinho. Você almoçou, né? Eu não sei se quando você almoça, você deixa a comida, as panelas na mesa, ou se fica, tipo, na bancada da sua pia, no fogão. Aqui em casa fica no fogão mesmo. A gente se serve, senta lá na mesa, né? Mas a comida não fica na nossa frente. Aí, quando a gente foi lá na casa da minha mãe, que a gente ficou um tempo lá, eu e o Rafa, lá na minha mãe a comida fica em cima da mesa, as panelas. Então, gente, eu até falei pras minhas alunas, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp que eu mando motivação, incentivo e compartilhei com elas. Meninas, eu entrei no automático negativo e eu quero compartilhar com vocês pra vocês cuidarem. Que é o quê? Todo dia no almoço, eu tava me servindo, montando minha refeição emagrecedora, só que tinha aquele mais um pouquinho. Ai, só mais um pouquinho. Ai, tá tão bom só. Ainda mais comida de mãe, né, gente? Imagina. Ai, só mais um pouquinho. Ai, só mais um pouquinho. Todo dia, no almoço e no jantar, eu tava fazendo isso. Só mais um pouquinho. Então, eu me dei conta rápido também. Porque é aquilo que eu falei. Eu tô muito presente na minha rotina, sabe? E por isso que eu tô falando pra você. Tome cuidado com aquele só mais um pouquinho. E o pior do só mais um pouquinho é que também vira um hábito. Então, todo dia, você repete hoje, na hora do almoço, porque, sei lá, gostou muito da comida. Ou porque tava com muita fome. Aí você foi lá e pegou mais um pouquinho. Beleza, um dia tá tudo bem. Só que daí, amanhã você faz a mesma coisa. Sem perceber. Depois, você repete, sem perceber. E aí, isso vira o seu novo hábito. Você tá todo dia comendo só mais um pouquinho. E começou em um dia, porque você tava com um pouquinho mais de fome ou com mais vontade de comer. Sabe uma coisa que eu faço? A gente sabe que tem algumas comidas que a gente vai repetir, né? Por exemplo, às vezes a gente faz uma comida muito saborosa aqui em casa. Quer ver uma coisa que eu agora, que eu tô na gestação, né? Que eu tô grávida, tá me descendo muito bem, assim, ó. Gente, chega a me dar água na boca só de pensar. Aipim com carne e molho. Gente, o aipim, ele tá descendo tão bem pra mim que você não faz ideia. Assim, comeria todo dia sem problema nenhum. Mas é claro que eu não tô fazendo isso porque eu tô variando a alimentação. Mas, quando tem o aipim, eu vou me servir já sabendo que eu vou repetir.
Sabe quando você vai comer aquilo pensando, já sei que eu vou repetir, já sei que eu vou comer de novo depois. Quando isso acontece comigo, sabe o que eu faço? Na primeira vez que eu vou me servir, eu pego um pouco menos. Então, eu já sei que eu vou repetir. Eu já sei que eu vou comer de novo depois. Então, nessa primeira vez, eu vou comer um pouco menos. Ao invés de pegar 3 pedaços, eu vou pegar 1. E depois eu pego mais 1. Ou eu pego 2, depois eu pego mais 1. Porque eu sei que eu vou repetir. Não adianta eu falar, não vou. A gente sabe que a gente vai. A gente sabe os momentos que a gente vai repetir. Então, quando tem uma comida muito gostosa, lasanha, panqueca, sei que eu vou comer de novo. Porque é muito bom e eu gosto. Então, na primeira servida, eu vou pegar um pouquinho menos. Se o meu cérebro acha que ele me engana, não, bonito, eu engano você. Então eu vou pegar um pouquinho menos agora, pra depois pegar de novo e não ficar no final da refeição muito, entendeu? Então isso ajuda bastante também, tá? Então quem tem muito esse hábito, só mais um pouquinho, pra não se sabotar, pra não sabotar tanto o processo de emagrecimento, isso pode ajudar, tá? Pelo menos me ajuda, me ajudou sempre, né? Durante o meu processo de emagrecimento, me ajuda até hoje e pode ser que te ajude também, tá? Gente, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. O meu intuito com você aqui é te ajudar a emagrecer. Sem passar fome, sem sofrer, sem deixar de ter uma vida social e sem também ficar se matando na academia, ficar dependendo de academia pra isso que não tem necessidade, tá? Se você quer, vem participar do evento da semana que vem, quinta-feira da semana que vem, dia 21 de agosto, às 19h30, vai ser ao vivo, o evento 12 em 12, onde eu vou te mostrar como você vai emagrecer 12 quilos em 12 semanas. Já na semana que vem, já no evento, a gente vai elaborar juntas um cardápio com refeições emagrecedoras, que você já pode sair seguindo na sexta-feira, se você quiser, enfim, né? Então, participe. Como que eu faço para participar, Dara? Você pode comentar aqui, eu quero, ou você pode já agora mesmo clicar no link que tá aqui na minha bio. Vai no meu perfil e clica no link que tá lá, tá bom? E já compartilha, tá? Convida o máximo de mulheres que você puder. Compartilha essa live aqui se te ajudou. Ó, Vitória, compartilha lá no grupo da família, no grupo de amigas. Compartilha no direct aqui, no Instagram, compartilha. A gente tem que ajudar a mulherada que tá precisando de emagrecer também, tá? Não guarde o que te ajudou só pra você, tá bom? Gente, uma boa quarta-feira. Raquel, depois eu te envio no direct, tá? Já te envio. Uma boa quarta-feira pra todas nós e a gente se vê sexta no nosso próximo encontro. Beijo, beijo, beijo. Ana, vou te enviar também, tá? Beijão, meninas. Até mais.